Bom dia, família, amigos e santos de Deus. Aqui é Cat Red Gold. Estou entrando para compartilhar alguns sonhos que tive nos últimos meses, que sinto serem muito importantes para o corpo de Cristo levar em oração. Espero que todos vocês estejam bem. Se quiserem comentar no vídeo abaixo com pedidos de oração, ficarei feliz em orar por vocês. Mas vou direto aos sonhos que tive. Tive 5 sonhos que quero compartilhar. Alguns deles são sobre segurança alimentar, outros sobre eletricidade e internet, e 2 são sobre criptomoedas. Quero deixar claro que não sou alguém que fica navegando na internet atrás de teorias da conspiração ou notícias da mídia convencional. Sigo algumas pessoas para obter informações e orar sobre elas. E mantenho contato com algumas vozes proféticas e cristãs para comunhão. Mas, na maior parte, meu foco e meu caminhar com Deus, e suponho em inteligência, o Espírito Santo. Sou uma sonhadora, Deus fala comigo em sonhos, às vezes todas as noites. No momento, provavelmente 3 ou 4 vezes por semana, sobre diferentes assuntos. Vou em oração, busco o Senhor, entrego a Ele minha vida de sonhos e leio a palavra de Deus. Esses sonhos que estou tendo são do Senhor. Já tive vários sonhos de Deus que causaram coisas importantes. Um exemplo foi em 2021, quando estávamos na Austrália. O Senhor nos disse que estava chamando nossa família para Dallas. Quem estava na Austrália em 2021 sabe que sair do país era quase impossível. Nosso governo havia fechado o país completamente, ninguém entrava ou saía, mas nós, uma família de 11 pessoas, solicitamos ao governo permissão para sair da Austrália. Um anjo veio a mim em um sonho e disse que se íamos sair, precisávamos sair imediatamente. Planejávamos ir para a costa leste da Austrália, de onde vivíamos no oeste, para o Havaí e depois para Dallas. O anjo disse especificamente: não vá para o leste, vá para o norte. Se for sair, sai agora, vá para o norte. Em 9 dias após esse sonho, Deus providenciou os recursos financeiros. Solicitamos ao governo, eles nos deram permissão para sair e fomos para o norte através de Dubai. Descobrimos que se tivéssemos ido para o leste na data que o Senhor nos deu para sair, teríamos ficado presos em um lockdown repentino em Sydney, onde fecharam as fronteiras de repente. Teríamos ficado presos em Sydney em uma quarentena de 2 semanas em quartos de hotel, o que teria separado nossa família. Em vez disso, fomos para o norte, viemos para o Zeuá e Deus abriu portas para estarmos aqui. Estamos em Dallas há cerca de 3 anos e meio agora. Esses são os tipos de sonhos que tenho, onde anjos vêm a mim nos sonhos e falam comigo. Há alguns anjos diferentes, um que vem a mim, eu sei que é o anjo dos recursos. Quando esse anjo vem, sei que Deus está prestes a nos prover recursos para o que Ele quer que façamos e preciso começar a buscá-lo sobre o que Ele deseja. Esse é um pequeno contexto sobre uma pequena parte da minha vida de sonhos. Agora eu vou direto aos sonhos. Nos últimos 2 meses, na maior parte, esses sonhos ocorreram. Um deles foi em novembro do ano passado e direi qual é. No primeiro sonho, meu marido, meus filhos e eu estávamos vivendo em uma casa. Eu estava do lado de fora, olhei para o céu e disse: Deus, não há comida na terra, está difícil conseguir comida. Não podemos comprar o que precisamos para nossa família. Preciso de um lugar onde eu possa conseguir comida. Virei-me e vi hortas, um galinheiro e terras. Senti que o Senhor havia providenciado, e eu o louvei, dizendo: Obrigada, Senhor, por me dar a capacidade de cultivar minha própria comida e ter galinhas. Enquanto adorava por sua provisão, começou a chover sobre mim. Senti que isso era o Senhor me dando uma indicação.
Estamos nos Estados Unidos, então sinto que isso se aplica aos EUA, mas o que está por vir é uma escassez de comida e haverá uma necessidade de depender do Senhor, mas também, como nas guerras mundiais, quando todos tinham hortas de vitória, todos tinham uma horta no quintal, algumas galinhas, o suficiente para sustentar suas famílias. Se você ainda não pesquisou sobre isso, eu o encorajaria a fazê-lo. Se não sabe por onde começar, meu marido e eu na Austrália tínhamos 120 acres de terras de agricultura orgânica. Tínhamos cabras, galinhas, patos, criávamos e vendíamos. Também tínhamos uma grande horta e, e cerca de 2,5 árvores frutíferas e de nozes em nossa propriedade. Tínhamos energia solar, coletávamos água da chuva, usávamos técnicas de permacultura para cultivar nossa comida. Nossa propriedade fora da rede poderia sustentar 6 famílias. Esse era nosso plano até o Senhor dizer para irmos a Dallas. Podemos ajudar até certo ponto nesse aspecto se você estiver querendo fazer isso. Meu marido é arquiteto e construtor sustentável. Ele pode fazer desenvolvimentos fora da rede sustentáveis e essa é uma visão que Deus nos deu para fazer nos Estados Unidos e estamos trabalhando para isso. Envie-me uma mensagem se quiser entrar em algum tipo de sustentabilidade e não souber por onde começar. No próximo sonho, estávamos do lado de fora e havia crianças por toda parte. Estávamos em um ambiente rural, com crianças brincando ao ar livre. Tive a sensação de que as pessoas, as famílias e as crianças ao nosso redor não tinham onde morar. Estavam vivendo em trailers ou até mesmo em barracas. Havia um aumento da falta de moradia e as crianças estavam recebendo comida racionada. Elas recebiam maçãs e pão, e isso era o que lhes davam para comer, uma ração diária. Senti que o Senhor estava falando comigo sobre essa falta de moradia que está por vir e, novamente, sobre a segurança alimentar. Na próxima parte desse sonho, uma organização chegou com um ônibus e disse: vamos levar seus filhos, colocá-los em um programa, alimentá-los e depois trazê-los de volta para vocês. Não era uma organização governamental, parecia mais algo próximo da OTAN ou algo assim. Muitas pessoas colocaram seus filhos no ônibus agradecendo. Quando o ônibus saiu, ele não seguiu a estrada que disseram que iria. Senti que isso era um aviso de que pode haver esses programas de alimentação e recursos criados por organizações não governamentais, talvez globais, mas que não farão o que disseram que fariam com nossos filhos, que há um plano nefasto por trás disso. Se você vir isso acontecendo, esteja ciente, seja vigilante em oração. Esse foi o sonho que tive em novembro de 2024. Nesse sonho, havia um profeta falando e compartilhando mensagens proféticas pelo ar. Havia 2 pessoas com esse profeta, representando primeiro a economia e segundo a igreja em geral. O que aconteceu foi que a eletricidade caiu e o dia inteiro virou noite. Não havia streaming na internet, não havia eletricidade, estava tudo escuro. A sensação que tive, e isso foi em julho, era que o cenário era em julho e parecia um apagão. Não era possível acessar a igreja online, finanças online, palavras proféticas online. Sei que muitas pessoas nesta temporada estão indo para a internet, assistindo YouTube ou vozes proféticas, buscando entender o que Deus está fazendo, porque estamos em tempos sem precedentes. A sensação que tive foi que isso ficou em silêncio por um tempo. Meu encorajamento com base nisso é construir um relacionamento com o Senhor, onde você ouça a voz dele por si mesmo, onde você reserve tempo para falar com Deus, mas também ficar em silêncio e permitir que ele fale com você. Se você não está familiarizado com ouvir a voz de Deus, meu encorajamento seria ir a um lugar
tranquilo, falar com ele, adorá-lo, sentar em silêncio com uma caneta e papel e começar a escrever o que você está ouvindo e vendo. Se o que você está ouvindo e vendo está alinhado com a palavra de Deus, eu diria que é muito provável que seja a voz de Deus. Se temos opressão demoníaca ou coisas que não superamos, outras coisas podem interferir. Mas Deus quer falar conosco, Ele está sempre falando, sempre tem uma mensagem para nós. A palavra diz que Ele é um bom pai, não como um pai terreno. Se nossos pais terrenos não nos dariam uma pedra quando pedimos pão, por que Deus não falaria conosco quando pedimos que Ele fale? Esse é um encorajamento. Você precisa ouvir a voz do Senhor por si mesmo nesta temporada. Os 2 últimos sonhos são especificamente sobre criptomoedas. Quero deixar claro que não sou consultora financeira e isso não é conselho financeiro. Sou um vaso profético, uma sulamita, tenho um relacionamento muito íntimo com o meu Salvador e essas são minhas credenciais para o que estou prestes a compartilhar. Você pode pegar isso, orar sobre isso, mas não sou consultora financeira. O primeiro sonho que tive foi há cerca de 2 meses. Estava orando especificamente, Deus dá-nos visão, direção, o que queres que façamos na próxima temporada. No meu sonho, eu estava de pé e um anjo que conheço como um anjo mensageiro, que veio a mim em várias ocasiões, apareceu. Sei que é o anjo mensageiro porque ele carrega uma prancheta toda vez que vem me dar uma mensagem. Quando ele vem, portas se abrem, recursos chegam, relacionamentos se formam e temos portas abertas para fazer o que Deus quer. Esse anjo veio a mim antes de meu marido e eu facilitarmos um grande evento na Austrália, que viu muitas salvações e ativou muitas pessoas em nossa cidade, na Austrália, para irem ao próximo nível com o Senhor. Também veio a mim antes de virmos para os Estados Unidos, com uma prancheta, dando-me instruções. Nesse sonho, o anjo estava na minha frente com a prancheta e atrás de mim havia sacolas e malas cheias de recursos. A ideia que tive ao vê-las foi que eu precisava pegar essas sacolas e começar a fazer o que o Senhor me disse para fazer. O anjo disse: "Você foi grandemente provida por causa do XRP. Não estou dizendo para você comprar XRP, estou compartilhando o sonho que tive. Meu propósito ao compartilhar isso é ver o corpo de Cristo tão equipado e provido quanto possível, porque estamos nos últimos dias. Jesus está voltando em breve. Precisamos não nos preocupar com nossas necessidades básicas para que possamos estar alcançando os perdidos, avançando o reino e construindo estruturas para novos discípulos serem discipulados, para as pessoas serem alimentadas, alcançadas, libertas, curadas, ativadas. Meu coração é que o corpo de Cristo esteja totalmente provido e que todos que possam administrar sejam parte de uma grande transferência de riqueza que nós, na comunidade profética e muitos outros, sabemos que está chegando muito em breve. Esse foi o primeiro sonho. O sonho que eu vou compartilhar agora foi há cerca de 1 semana e meia. Eu estava correndo pela calçada do lado de fora do que parecia ser um grande prédio da Bolsa de Valores. Sentia algo massivo e ameaçador me perseguindo e por isso estava com medo, correndo para escapar. Mas, enquanto corria, olhei por cima do ombro e era uma moeda de XRP, maior que eu. Parei de entrar em pânico, ela me alcançou, me atingiu e ouro e moedas voaram por todos os lados. Então, meu sonho virou um flash branco brilhante. Isso é simbólico para mim. Só houve 2 outras vezes em que vi um flash branco brilhante nos meus sonhos. A primeira foi quando eu estava em uma temporada de rendição e busca ao Senhor. Tive um sonho que estava uma casa com certas características
e acabei ficando com uma amiga que tinha uma casa exatamente assim. No sonho, houve um flash de luz. Tive esse sonho um mês antes de o Senhor conectar meu marido e eu, e nos casamos 5 meses depois. A segunda vez foi um sonho de direção, pouco antes de virmos para os Estados Unidos, um mês ou mais depois de outro sonho com um flash branco brilhante, acabamos nos Estados Unidos. Lembrei-me de outro sonho. Então, foram 3 sonhos com uma luz brilhante. Esse foi antes de o Senhor me enviar ao Brasil para conectar com o ministério, que depois veio a um evento que facilitamos na Austrália, que impactou muito nossa região. Quando há um flash branco brilhante no final do meu sonho, é como o Senhor dizendo: você está prestes a entrar em algo novo. Este é um sonho de destino. Esses foram os 5 sonhos que tive e quis compartilhar. Havia outra coisa que queria compartilhar. Em 2019, tive 2, talvez 3 experiências de transe, onde senti que saí do meu corpo e fui para os céus. Estava vendo coisas, olhando para a terra, tendo essas experiências. Para mim parecia que duravam 15 minutos, mas quando saía disso haviam se passado 45 minutos a 1 hora. Em 2019 tive uma que era toda sobre Donald Trump e o governo do ZUA. Mas há uma parte que Deus continua trazendo à tona, que senti que precisava compartilhar. Nessa visão, Deus estava falando comigo sobre Trump, que haveria coisas que as pessoas veriam em suas telas de televisão, quando Deus estivesse revelando a escuridão no governo do ZEUA, que as pessoas ficariam fisicamente vomitando na frente de suas TVs. Acredito que estamos nesse momento, que isso está prestes a acontecer. Outra parte dessa visão foi que houve a morte de uma mulher na Casa Branca e tentaram culpar Trump por isso. Ele ficou muito triste, mas Deus o vindicou. Outra parte foi que havia pessoas más que tinham cordas em uma porta de alçapão que sustentava a economia do ZEUA, e elas puxaram, fazendo a economia despencar enquanto Trump estava no cargo. Tentaram culpar Trump, mas Deus o ungiu. Ele buscou o Senhor e o Senhor ajudou o Trump a reverter isso durante o seu mandato. Os EUA se tornaram muito bem providos e o propósito disso era avivamento, enviar missionários ao mundo. Acredito que é isso que veremos acontecer. Estamos orando. E a sensação que tenho é que há coisas que podemos orar para evitar e outras para que tenham um impacto menor para o reino das trevas. Senti isso ao orar sobre economia, que ainda haverá um impacto, mas o diabo não terá seu caminho. Parte da razão pela qual a economia do ZEUA está sendo abalada é porque o Senhor está peneirando a igreja. Quando o dinheiro é afetado na igreja, especialmente no ZEUA, haverá uma sacudida de ídolos, um teste dos corações dos homens. Onde está a sua esperança, sua confiança, seu foco? Veremos um movimento de base, uma igreja orgânica, um Jesus orgânico, com pessoas sendo libertas em salas de estar, discipulados em mesas de jantar, batismos em banheiros e piscinas de quintal. Veremos um maior surgimento da igreja em casa, mais semelhante à estrutura de Atos, emergindo à medida que essa sacudida ocorre. O Senhor me mostrou que haverá igrejas que terão que fechar suas portas, não tanto por causa da economia, mas porque a fundação desse ministério foi construída sobre sucesso, finanças, mídia social e influência, ou sobre Cristo, a rocha. Este ano será um ano de forte sacudida e exposição. Especificamente, vi pessoas vomitando na frente de suas TVs ao tomarem conhecimento da escuridão que estava ocorrendo. Esses são os sonhos que compartilhei.
Vou compartilhar mais sobre o que o Senhor tem me falado sobre esta ser uma temporada do fogo de Deus, o que Ele me mostrou profeticamente para este ano. Também farei um vídeo em breve sobre as coisas que o Senhor me mostrou sobre Trump, essa presidência, e até 2030. O Senhor estava falando comigo em 2019 sobre o que estava por vir e vi muitas dessas coisas se cumprirem e há mais que ainda não aconteceram. Espero que isso seja encorajador para você. Envie-me uma mensagem se quiser discutir algo que compartilhei. Se você teve sonhos, visões ou revelações que confirmem isso, compartilhe nos comentários abaixo. Adoraria ouvir sobre eles, adoraria conectar com você. Mulheres estão procurando uma comunidade online. Tenho uma página no Facebook chamada Beauty for Ashes Women's Group. Não a tenho usado, mas estou voltando a um tempo de ministério agora e estarei compartilhando regularmente lá, fazendo ministério profético e compartilhando sobre eventos que participarei. Tenho um evento em que ministrarei no final deste ano. Também compartilharei partes do meu testemunho que não compartilho publicamente, que podem ser úteis. Como alguns de vocês sabem, escrevi um livro sobre parte do meu testemunho. Deus me trouxe através de muito trauma, abuso, vício e escuridão. Meu coração é ver outras mulheres libertas, ativadas, enviadas ao destino e propósito de suas vidas. Por enquanto, é isso. Adoraria conectar. Me digam o que Deus tem falado com vocês. Obrigada por assistirem. Deus abençoe vocês, santos.